Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, então estou aqui para gravar mais uma correção para vocês. Dessa vez vamos fazer a correção dos exercícios da atividade 9, tá? Então vamos corrigir esses exercícios da atividade 9, que eu coloquei ali que é 8, mas é 9, tá? Ali na folhinha, aqui no caso é 9, né? Não 8, atividade 9. Então vou fazer a correção dos exercícios dessa atividade. Então vamos lá. O exercício 1. Uma indústria calcula em horas o tempo para a entrega de seus pedidos, utilizando a função. Então ele dá aqui uma função, P de x igual a 42 mais 0,2x, em que T indica o tempo para a entrega e x a quantidade de peças encomendadas. Qual o tempo de entrega de uma encomenda de 20 peças? Então aqui, basicamente, era para a gente substituir os valores na função. Então ele fala aqui em que T, gente, ele indica o tempo, certo? E x a quantidade de peças encomendadas. Então, no lugar do x, a gente vai colocar as peças, certo? Então, basicamente, é isso que ele pedia. Então, ele pede para uma encomenda de 20 peças. Então, o que a gente vai fazer aqui para corrigir? Então, a gente vai colocar para 20 peças. Quanto que eu tinha para 20 peças? Bastava calcular o T de 20. Daí, quanto que é o T de 20? É 42 mais 0,2 vezes 20, certo? Daí, inclusive, gente, fazendo essa substituição, a gente tem que T de 20. Fazendo essa conta e somando, vai dar 46. Tá? E o T de 30, basicamente eu fazer a conta do 42 vezes 0,2 vezes 30. Tá? Então, eu teria que o T de 30 vai ser igual a 42 mais... Tá? Aqui eu já estou até fazendo minhas colinhas, gente. Vezes 30. Nem precisava, né? Eu vou colocar direto aqui o valor, né? Que é mais, né? Que aqui vai dar 48. Certo? Então, o resultado é esse. Dá 1, né? Então, bem simplesinho de resolver. Então, agora a gente tem a 2. O que a 2 ela pedia? Uma pizzaria oferece serviço de entrega e cobra, por isso, uma taxa fixa de R$ 2,00 mais 80 centavos por quilômetro rodado, no trajeto entre estabelecimento e local de entrega. Então, assim que as pizzarias mais ou menos fazem, né? Então, aqui a gente tem o 2, né? E ele vai falar na A. Qual será o valor da taxa se o local da entrega for a 13 km da pizzaria e se o local for a 8,5 km? Então, o que é para fazer? Sempre vai ter essa taxa fixa de R$ 2,00, que a pizzaria sempre cobra. Daí, como eu tenho 13 km, né? Então, bastava eu fazer a conta 2. Eu vou colocar aqui A. 2 vezes 13 vezes 0,8. Tá certo? Então, fazendo essa conta, basicamente eu ia ter o valor da entrega, né? Então, 2 mais 13 vezes 0,8, né? Então, aqui, basicamente, eu vou ter 12,4, tá? Então, fazendo essa continha aqui no rápido. Agora, vamos fazer a B. A outra, gente, era a mesma coisa. Ele perguntava se o local for a 8,5 km. Ela vai fazer essa mesma conta também. 12 vezes 3. Mas só que o local é 8,5 km, né? Então, 8,5 vezes 0,8, certo? Essa aqui ainda é a continuação da A, né? Então, ficaria do mesmo jeito, tá? Então, é só fazer a continha que ele resolve aqui pra gente. Agora, vamos para a questão B. Daí a questão B que é mais interessante. Porque na questão B, gente, a gente tem que observar o seguinte, né? A gente não observou que como que a gente calcula esse quilômetro rodado, né? Aí da pizzaria, né? Como que a gente faz o cálculo? A gente sempre soma, tem sempre essa taxa fixa, certo? Então, na hora de construir minha função, eu tenho que sempre considerar a taxa fixa, né?
Então, no caso, eu vou colocar a taxa de entrega, né? E eu quero uma função de uma distância D. Então, a taxa D de entrega. Vai ser o quê? Vai ser sempre essa taxa fixa, certo? Então, isso aqui sempre vai se manter, porque ele me disse no exercício que é fixo. Mas, daí, gente, observando os resultados que a gente encontrou aqui, como que a gente calculava? A gente sempre multiplicava o 0,8, certo? Que é a taxa por quilômetro rodado, vezes quanto que ele andou, certo? Se ele andou uma distância d, então como que vai ser essa função? Vai ser esse 0,8 vezes o d, certo? Porque esse d é a distância, que nem aqui. Eu não mudei para o 0,8 porque o local não era 8,5 km, certo? Então, quando eu pedi a função, eu pedi para vocês fazerem exatamente isso aqui, tá? Então, isso que era a função de vocês aí, certo? Então, espero que tenham entendido esse exercício, gente. Espero que o exercício 1, 2 tenha ficado claro para vocês, né? Tem ficado tudo certo, né? Então, é isso, gente. E até a próxima. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.